Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós e que essa paz nunca nos falte a paz que é resultado do trabalho pautado na vigilância, na oração constante e principalmente aquilo que o nosso Senhor chama de jejum, que é a nossa conduta moral. Hoje, exatamente 23 de janeiro de 2023, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no ano 3º, setembro de 1860. Hoje nós vamos iniciar os boletins e os avisos. Esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. Já aproveitamos para envolver a nossa querida Aramita, que voltou de férias, está com a alma renovada, pronta para fazer a oração. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade do estudo, do trabalho desinteressado, onde quem mais ganha somos nós. Obrigada por esta oportunidade. Obrigado também, Jesus, por este espírito missionário que mandaste, Allan Kardec, que teve todo esse trabalho, essa diligência, essa inteligência, paciência para compilar e deixar para chegar até nós, mais de 1,5 século depois, estas revistas, estas notícias, para nós aprendermos como se trabalha, como se porta, como fazer. E delas inferimos que não importam as dificuldades. Quando o trabalho chega, a oportunidade chega até nós, é que estamos prontos, é que podemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, através desses exemplos, dessas disposições, dessas incursões maravilhosas que Ele fez, em nome do Espiritismo, que possamos nós, por nossa vez, fazer a nossa parte, por menor e pequena que seja. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque sabemos que Tu estás e velas por nós, hoje e sempre, que assim seja. Jornal de Estudos Psicológicos, ano 3, setembro de 1860. Aviso. Os escritórios da Revista Espírita e o domicílio particular do Sr. Allan Kardec foram transferidos para a Rua Santane, número 59, Passagem Santane. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 27 de julho de 1860, Sessão Geral. Então, na Revista Espírita, ele sempre terminava as revistas, ele nunca fez nada sozinho, Allan Kardec, nem tirou nada da cabeça dele. Então, como era uma tribuna livre, onde todo mundo mandava, um jornal de estudos psicológicos, para ver o que estava acontecendo no mundo inteiro sobre o Espiritismo, no começo, se a gente vê na revista de 58, 59, os boletins eles eram no final, no final da revista, que era o quê? Para dizer como foram os estudos, porque tem sessão particular, tem sessão aberta, pública. Então, para tomarem ciência dos estudos que tiveram e como ocorreram. E aí, depois de um tempo, em uma reunião, os membros decidiram que o melhor seria que os boletins e os avisos fossem logo no início da revista. Então, passam a ser, no início da revista, todos os boletins do que ocorreu de estudos na sociedade. E se vocês prestarem atenção, nós estamos em setembro e ele está botando as sessões de julho, Vai aparecer, aqui é final de julho, 27, e depois vai de agosto. E eram sempre a reunião às sextas-feiras. E só podiam participar dessas reuniões quem era associado. E tinha todo um trâmite e umas regras para você ser associado e poder participar, tanto das reuniões abertas como das reuniões restritas. E aí ele publica na revista para os outros membros tomarem conhecimento.
E ela tirou tudo isso, a mentinha, não foi da cabeça dela. Foi das próprias revistas que ele vem dizendo, olha, agora vai ser no começo, porque a sociedade pediu. E todos os informes ele vai dando na revista. Então, sexta-feira, 27 de julho de 1860, sessão geral. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão do dia 20 de julho. Comunicações diversas. E ele põe aí o endereço tanto da revista Espírita e o domicílio do Allan Kardec, porque todas as cartas eram direcionadas para o domicílio dele. Não eram para nenhum outro lugar, era no domicílio dele, que as reuniões começaram na casa dele. E aí quando já tinha, ele pensou que ia dar poucas pessoas, mas em pouco tempo já tinham mais de 18 pessoas. E tinha uma regra, era na época de Napoleão, que acima de uma quantidade de pessoas precisava tornar uma sociedade e pedir permissão para essa sociedade funcionar. E tudo deu certo, conseguiram, né, com as pessoas, não teve tanta burocracia, conseguiu tudo. Estava tudo certinho. Comunicações diversas. Primeira comunicação. Relatório da senhorita P. sobre o poema que o senhor de Pory, de Marseille, enviou à sociedade, intitulado Linda Legenda Gaulesa. A senhorita P. analisa o assunto da obra e reconhece pensamentos de grande elevação, muito bem expressos, mas, salvo as ideias cristãs, em geral, nele nada a ver ou vê pouca coisa que tenha relação direta com o espiritismo. O autor lhe parece mais espiritualista que espírita. Nem por isso, diz ela, sua obra é menos notável e será lida com interesse pelos amantes da boa poesia. Aí você vê que eles receberam uma comunicação e fizeram uma crítica em cima dela. Era muito bonita, falava cristã, mas não ia ser objeto de estudo, porque não parecia que havia muita coisa sobre o espiritismo. É bonita, quem for amante da boa poesia vai ler e é só. Então, e outra pessoa que faz análise, não é nem Kardec, né? O relatório da senhorita P. Senhorita P, olha, um povo aí engajado, né? Segunda comunicação diversa. Carta do senhor X, com uma análise sucinta da doutrina do senhor Rigolot de Saint-Étienne. Conforme tal doutrina, o mundo espírita não existe. Depois da morte do corpo, os espíritos são imediatamente reunidos a Deus. Somente 3 espíritos podem comunicar-se por via mediúnica: Jesus, diretor e protetor de nosso globo, Maria, sua mãe, e Sócrates. Todas as comunicações, qualquer que seja a sua natureza, emanam deles. São os únicos, diz, que a ele se manifestam. E quando lhe ditam coisas grosseiras, pensa que é para o provar. Trava-se uma discussão a esse respeito, assim resumida. Então, eles receberam uma carta, né, o senhor X, que ele faz uma análise da doutrina do senhor Rigolot, de Saint-Étienne, que diz que essa doutrina teve muito em voga, que quando a gente morre, desencarna, volta é absorvido pelo todo geral, né? Volta para os braços de Deus e se perde na natureza de Deus. Perde sua individualidade. Não tem mais individualidade, é absorvido pelo todo. E ele está dizendo mais que somente 3 espíritos podem se comunicar. Jesus, a mãe, eu não sei por que Sócrates. Aleatório. Eu não entendi porque escolheram Sócrates, a terceira pessoa, a se comunicar. E que quando, né, vem comunicações com coisas grosseiras ou tipo coisas nada a ver, ele pensa que é para provar, só para o provar, nada mais que isso. Mas que é Jesus, Maria ou Sócrates? Jesus, Maria ou Sócrates, acho que vai ser o Sócrates que faz só para testar. E como a sociedade, né, a reunião é aberta, teve uma discussão e ele está botando aqui resumidamente o que houve na discussão. Mais uma vez o senso crítico do grupo, né? A sociedade é unânime em declarar que a razão se recusa a admitir
possa o espírito do bem por excelência, o modelo das mais sublimes virtudes, ditar coisas mais, havendo uma espécie de profanação em supor que comunicações de torpezas revoltantes e até obscenidades, como se vê algumas vezes, possam emanar de uma fonte tão pura. Então, o primeiro Jesus ponto. não é. Então, ele já está dizendo que essas comunicações, primeiro, esquece que é Jesus. Porque eles têm o estudo sistematizado e, como a tia fala, né? O espírito puro não fala bobagem, não fala por boca suja. Então, não vai ditar uma mensagem obscena, nem que seja para fazer teste. Então, é a primeira coisa que eles já rebatem da carta do Senhor X. Por outro lado, admitir que todas as almas são imediatamente reunidas a Deus depois da morte é negar o castigo do culpado, porquanto não se poderia pensar que o seio de Deus, que nos ensinam a olhar como suprema recompensa, seja ao mesmo tempo um foco de dor para aquele que viveu mal. Se ele viveu mal, ele vai viver mal no seio de Deus, ou ele não vai pagar, vamos dizer assim, essa culpa que ele tem, né? Se nessa fusão divina o espírito perde a individualidade, trata-se de uma variedade do panteísmo. Panteísmo é uma ideologia filosófica de que Deus e todo o universo são uma única e mesma coisa. Então, não somos nada, somos pedaços de Deus que depois volta, não temos individualidade. Volta por tudo. Num e noutro caso, conforme essa doutrina, o culpado não tem nenhum motivo para deter-se no caminho do mal, sendo supérfluos os esforços para praticar o bem. É, pelo menos, o que ressalta dos princípios gerais que parecem formar a sua base. Ou seja, se não tem individualidade, se eu não vou responder por nada, no final vamos todos voltar para o seio de Deus, então não importa o que eu faça, se é o bem ou o mal, no final Vai dar a mesma coisa. vai dar a mesma coisa. Continua a sociedade sobre a discussão. A sociedade não conhece bem o sistema do Senhor Rigolot para o julgar em seus detalhes. Ignora como ele explica uma porção de fatos patentes. O das aparições, por exemplo, aqueles em que o espírito de um parente evocado prova materialmente sua identidade. Seria Jesus, então, que simularia tais personagens? Seria ainda quem, no fenômeno dos espíritos batedores, viria bater o tambor ou as áreas ritmadas, depois de ter representado o odioso papel de tentador, viria servir de divertimento? A incompatibilidade moral, quer dizer, existe incompatibilidade moral entre o trivial e o sublime, entre o bem absoluto e o mal absoluto. E uma outra coisa que denota desse parágrafo é que ele não diz, olha, essa coisa do Senhor Rigolot, pura bobagem, esquece isso, né? Ele diz, a sociedade não conhece bem o sistema do Senhor Rigolot para o julgar em seus detalhes. E ignora, né? Aí ele vai só dizendo como ignora que explicaria os fatos patentes, e aí ele vai questionando, né, o que o Rigolot fez. Mas sempre com cortesia, a gente vê que não tem nenhuma ofensa, ele vai em cima, deboche, né? Não tem deboche, não tem destrato, não tem menosprezo pelo que o outro escreveu e fez. Ele trata com cortesia, mas não deixa de falar os pontos que ele acha em que tem contradição e que, né, não cabe no juízo, na razão, na lógica de tais coisas. O Senhor Rigolot sempre se manteve isolado dos outros espíritas, o que é um erro. Para bem conhecer uma coisa, é preciso ver tudo, aprofundar tudo, comparar todas as opiniões, ouvir os prós e os contras, escutar todas as objeções e, finalmente, só aceitar o que a lógica mais severa pode admitir. E uma das coisas que ele fala da fascinação é que o espírito, quando quer fascinar, a primeira coisa que ele procura fazer com o seu
o fascinado, o médium que ele quer fascinar, é procurar isolar dos outros. Ele diz isso claramente, o Livro dos Espíritos. Quanto mais isolado, quanto mais segredo, quando não puder colocar à prova, nem ouvir a opinião e o julgamento dos outros, isso é uma coisa para se duvidar e não aceitar. E ele está dizendo aqui que o senhor Rigolot fazia justamente isso. É o que incessantemente recomenda os espíritos que nos dirigem, e é por isso que a sociedade tomou o nome de Sociedade de Estudos, nome que implica a ideia de exame e de pesquisa. É lícito pensar que o senhor Rigolot, caso tivesse seguido este passo, teria reconhecido em sua teoria pontos em notória contradição com os fatos. Seu afastamento dos outros espíritas não lhe permite ver senão comunicações de uma só natureza e naturalmente o impede de enxergar o que poderia esclarecê-lo sobre sua insuficiência para resolver todas as questões. É o que se constata na maior parte dos médios que se isolam, os quais se encontram na condição daqueles que, ouvindo apenas um sino, não ouvem senão um som. E como a gente já sabe, nem todos os espíritos sabem tudo. Os espíritos nada mais são que a alma dos homens sem o corpo físico, e que eles vão dizer conforme eles sabem. Se eu for dar uma comunicação mediúnica quando desencarnado, eu só posso falar do que eu sei. O resto que eu não sei, claro que como eu tenho imaginação, eu posso inventar. E o médium que acolher como verdades puras e simples o que eu digo, vai estar aceitando bobagens, tal qual como o senhor Rigolot. E ele vai claramente botando em pontos, e para ver como ele diz, né? Sociedade de Estudos. Não é nem o senhor Rigolot que manda, é um outro senhor que manda uma carta falando dos pontos da doutrina do senhor Rigolot, defendendo. E aí eles vão discutir em reunião sobre isso. Nós estamos em setembro de 1860 e no finalzinho de agosto de 1860 ele falou de um caso do cientista, o senhor Tillot-Rieu, que explodiu o laboratório porque ele estava convicto de que ele tinha encontrado uma solução. E aí uma das coisas que ele fala é isso, é porque ele se isolou. Que se ele tivesse levado as ideias, talvez trocado ideias com outros cientistas, ele poderia ter aprimorado e ter tido sucesso. Então, novamente, ele está falando do isolamento. Então, fica para a gente essa afirmativa aqui do se isolar não é bom. É bom trocar ideias, discutir os assuntos. Isso também. Tal é a impressão que a sociedade experimenta a respeito dessa doutrina, que lhe parece impotente para explicar a razão de todos os fatos. Terceira comunicação diversa. Menção a uma carta do Dr. Moreri com novos detalhes sobre a senhorita Goudou e a continuação de suas observações sobre as curas obtidas, e a uma outra do Dr. de Grand-Boulogne sobre o papel dos espíritos batedores. Tendo em vista sua extensão, a leitura foi adiada para a próxima sessão. Quarta. O senhor Allan Kardec relata um fato interessante ocorrido em sua casa numa sessão particular. Nessa sessão estava presente o senhor Rabach, excelente médium, pelo qual Adam Smith se havia espontaneamente comunicado num café de Londres, tendo sido evocado por meio de outro médium, a senhora Costel. Adam Smith respondeu simultaneamente, em francês, por essa senhora, e em inglês, pelo senhor Rabach. Várias respostas eram de uma identidade perfeita e até mesmo a tradução literal uma da outra. Vamos saber quem era esta pessoa. Adam Smith, um filósofo escocês e economista. Nasceu em 5 de junho de 1723 e desencarnou em 17 de julho de 1790, aos 70 anos. Ele escreveu A Riqueza das Nações e Teoria dos Sentimentos Morais. É o pai da economia moderna
e é considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Autor de uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, sua obra mais conhecida e que continua sendo usada como referência para gerações de economistas, na qual procurou demonstrar que a riqueza das nações resultava da atuação de indivíduos que, movidos inclusive e não apenas exclusivamente pelo seu próprio interesse, promovam o crescimento econômico e a inovação tecnológica. Só para explicar tudo isso que eu falei, que quem faz economia são as pessoas interessadas em modificar aquela paisagem, digamos assim. Então, Adam Smith é esse filósofo e economista, e ele se comunica em duas línguas, e a gente sabe que o Kardec falava várias línguas e ele era capaz de dizer a precisão do que era falado ali. Então ele falou em francês e em inglês. E com a tradução literal uma da outra. Então a mesma coisa que ele falou em inglês, falou em francês. O que me assusta é o simultâneo. Que o espírito não se divide, né? Então aqui se comunicar era através da psicografia. Era através da psicografia. Como fazer isso de forma simultânea? Então, a gente, por exemplo, viu o Peixotinho, na condição de médium mecânico, 3 espíritos se comunicando por ele. Mecânico, tá? Então, um espírito atuava na mão direita, um outro espírito atuava na esquerda e um através da psicofonia. Mas ele era médium mecânico. Então, cada um utilizando o órgão disponível. Mão direita, mão esquerda, e eram 3 espíritos, um falando da filosofia, um falando da ciência e outro falando da religião espírita, pela parte religiosa e filosófica. Aqui ele fala de um espírito que, simultaneamente, utilizando 2 médios, manda uma mensagem, um em inglês e o outro em francês, simultaneamente. Como isso eu não sei, porque o espírito não se divide. Ele tem um pensamento, né? Então é meio complexo isso aqui, né? Entende? Entendi. Como que simultaneamente ele vai utilizar 2 médios ao mesmo tempo? Então, será que de repente era ele e o outro, porque a gente sabe que os espíritos utilizam o outro e mandam o recado, né? Olha, a mesma ideia, tu escreve aí, eu escrevo aqui. Um em inglês, outro em francês, não sei. Mas simultaneamente se comunicar, aí se tia, mas assim, por exemplo, a gente conhece casos de espíritos superiores que irradiam o seu pensamento. E eles podem, por exemplo, vamos falar do Dr. Bezerra de Menezes, ele pode irradiar o pensamento dele e está em vários lugares ao mesmo tempo. Então, esse filósofo era um homem moralizado, mostrava ser um espírito evoluído, na biografia que você pesquisou, para que ele não fala, né? Para que ele pudesse, então, pode acontecer, tia, pode, ele irradia o pensamento dele. Isso pode acontecer. Entendeu? Por isso que a gente vê várias comunicações do Dr. Bezerra. Então, mas para um espírito fazer esse processo, ele tem que estar num grau de evolução. Porque quanto maior o seu grau de evolução, maior o seu poder de irradiação do pensamento. Lembra que os espíritos transmitem pensamento. E o mais interessante dessa comunicação é que foi na casa do Kardec, é um relato dele. Relato de várias manifestações físicas ocorridas com o Sr. B presente à sessão. Entre outros fatos, o do transporte de uma rolha atirada num quarto e o de um frasco de água fluidificada que tinha tão forte odor de almíscar que impregnou todo o apartamento. Efeito físico. Estudos. Então, tiveram as comunicações diversas e os estudos. E as manifestações físicas ocorridas, que vale a pena, né? O que aconteceu aí, Anitta? Foi o senhor B, que é o médium, né? Transporte de uma rolha que foi atirada num quarto e um frasco de água fluidificada que tinha um odor muito forte de almíscar que impregnou todo o apartamento. E isso são efeitos o quê? Efeitos físicos. Efeitos físicos. Eles alteram sim as moléculas da água. Lembra do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele não alterando as moléculas da água, ele não transformou ela em vinho,
Então, tudo isso, gente, é matéria. E a matéria, a base de tudo, é o fluido. Então, um espírito sábio, ele consegue sim fazer isso, tá bom? Por que a gente usa tanta água magnetizada, água... Na época se chamava fluidificada, porque era tudo aquilo que não se sabia explicar, ele chamava de fluido. Tá bom? Então, os espíritos, eles magnetizam sim uma água, por isso que a gente usa a água magnetizada dentro da instituição espírita, porque eles modificando as moléculas, isso é química mesmo, eles conseguem alterar e transformar aquilo numa medicação de que a gente esteja precisando, tá bom? Estudos. Primeiro estudo. Evocação do muçulmano Seyd Ben Moloka, falecido em Tunis com 110 anos, cuja vida foi marcada por atos de beneficência e generosidade. Suas respostas revelam um espírito elevado, embora durante a vida não estivesse isento dos preconceitos de seita. 2 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro, pelo Sr. Didier Filho, sobre a consciência, assinado por Lamané. O segundo, pela Sra. Lupe, sobre conselhos diversos, assinado por Paul. E assim a gente termina os estudos de hoje. Na próxima semana a gente continua no boletim. Vamos iniciar 3 de agosto de 1860. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus e aos amigos espirituais pela oportunidade de estudo e trabalho. E até nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.